Amém, queridos? Amém? Vamos lá comigo, Efésios. Oh, glória a Deus. É uma grande bênção quando nós ofertamos na casa do Senhor. Eu tenho inúmeros testemunhos do quanto que é valioso quando nós estamos fazendo algo para o Senhor. Amém? Efésios capítulo 4, nós vamos ler versículo 13 e 14. Vamos lá comigo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Até aqui. Pai, nós te adoramos pela tua palavra, Senhor, que é vida e que nos ensina. Tens liberdade, Senhor, para nos ensinar, para trabalhar, para nos moldar, Pai. Que a tua palavra, ela venha limpar, Senhor, em nós, tudo aquilo que é desconforme o teu coração, Senhor. Faz isso em nossas vidas. No nome santo de Jesus, tens liberdade para falar. Nós repreendemos todo o roubo da tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que vem para trazer distração, tudo aquilo, Senhor, que vem para roubar a semente ministrada nesta noite. Pai, nós nos abrimos, tens liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se assente um instante. Hoje, nessa manhã, foi maravilhoso, gente, foi tremendo, foi um culto, assim, muito gostoso, nós vendo ali os irmãos se mobilizando, foi algo maravilhoso, sabe? Cultos missionários são extraordinários, mas uma vez me perguntaram assim, e essa pergunta não é uma pessoa, não, são várias pessoas que têm falado. Por exemplo, o Clodoaldo postou no Instagram ontem uma postagem muito linda a respeito do Marco, e vários comentários, né? Poxa, vocês nos inspiram, vocês, puxa, isso daí é legal, puxa, olha, vocês são fortes. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção é que isso não é para ser novidade. Não é. Eu falava nessa manhã e eu quero repetir agora. Pastora, mas assim, vocês são diferentes porque vocês são pastores. Não, queridos, está errado. Não é porque nós somos pastores, não é uma performance nossa que, então a gente, né, está aqui e nós vamos ficar de pés porque a igreja... Esquece isso. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, é aquilo que nós vivemos. Porque nós temos certeza, tá? É algo que ninguém rouba. Ninguém rouba. E pensando nisso, eu separei esse texto para que nós pudéssemos estar aprendendo um pouco sobre como construir uma vida cristã saudável. Pastora, mas tem uma vida cristã que não é saudável? Tem muitos. Tem muitos. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro. O que ele está falando no versículo 14? Ele está falando de uma qualidade de pessoas, meninos. E quando eu olho essa palavra meninos, eu sabe, Wolfgang, é assim, eu sempre falo, quem já participou das células de casais, quem já viu alguma palestra, eu vira e mexe, eu estou falando e vou falar de novo. Casamento não é para moleque. Não é. Porque é uma vergonha. O camarada tem a capacidade de tirar a mulher de onde ela está. Sabe? Sabe, Adriano? Sheila estava lá debaixo da guarda dos pais.
bem ou mal, ela estava sendo vestida, alimentada, cuidada. Não tinha traumas emocionais nenhuma. Graças a Deus, Adriano tem cumprido o papel, tem sido um bom marido, glória a Deus por isso. Mas não é o que nós vemos. Tire a pessoa da casa dos pais para dar uma vida inferior. E quando eu falo inferior, eu não estou falando de um padrão financeiro. É lógico que isso conta, sim. Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Você não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, né? É moleque. Quer só saber jogar bola. Acha que casamento é futebol e engravidar. Não é isso. Então, eu sempre falo que casamento é para pessoas maduras. Como também, casamento é para mulheres que deixaram a sua Barbie de lado. Sabe? Que não corre para lá ou para cá. Que fica ali com nhenhenhê. Tem que ser homem para honrar o seu papel dentro da sua casa. Tem que ser uma mulher que vem honrar a aliança que ela fez no altar com Deus. Porque o reflexo do casamento vai ser aonde? Nos filhos. Os filhos são resultado dos pais. Pais que não têm padrões morais, não têm padrões em Deus, vão criar filhos para o mundo. E vão administrar problema. Então, da mesma forma como algo tão sério que é o casamento, é para pessoas maduras, a nossa vida cristã, da mesma forma, deve ser levada a sério. Nós não podemos ser maduros num casamento e moleques na nossa vida cristã. Imaturos. Eu falava sobre a postagem do Clodoaldo e os comentários. Queridos, o que Deus espera de nós, de mim e de vocês, é que toda sorte de tribulação não te afaste da presença de Deus. Isso é maturidade. Pessoas que deixam um ministério porque brigou com o marido. Pessoas que deixam... eu tenho um compromisso aqui que eu toco guitarra. Eu não vou mais porque eu briguei agora com o Alexandre. Eu briguei com o Gé, então agora eu não quero saber. São pessoas que não têm, sabe, maturidade. Não pode entregar um ministério para moleque. Aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, volta ao versículo 13. Até que todos cheguemos aonde? A uma unidade de fé. Aí, olha, é um degrau. A um pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é um raso, é um pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora ele está falando, a perfeita varonilidade. É uma maturidade ali, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não é raso. Se você tiver um conhecimento raso da palavra de Deus, você vai ser levado a todo tititi, a qualquer situação que aparecer na sua vida, qualquer luta, qualquer situação, uma briga dentro de casa, ou uma briga dentro da igreja. Pastor, somos humanos? Ou porque o irmão passou por você e não cumprimentou, pronto, abandona a fé, muda de lugar. Está errado. Hoje, nós precisamos aprender a sermos maduros, a termos uma vida cristã saudável. É triste quando nós vemos pessoas que estão há 30 anos no ministério, nem era Betel ainda, já estava aqui, mas continua no raso. Já leu a Bíblia? Eu li uns versículos. Passa ano, no outro ano, a mesma coisa. Mesma coisa. Sabe? É triste isso. Como pais, pastores, nós temos que ensinar o que Deus espera de vocês. Porque a palavra de Deus, ela está para todos nós.
Você daqui a pouco você vai ver a igreja cheia de textos bíblicos. Então você não vai poder olhar e falar, eu não sei. Só se você não for para a escola e não saber ler. Mas a palavra está sendo ministrada no altar. E tudo aquilo que é ministrado no altar é para que você tome uma postura em Deus. Para que você cresça espiritualmente. Para que no ano que vem, 2021, o que acontecer... Meu Deus, eu estava pensando, 2020... A gente achava que 2019 estava ruim. Meu Deus, nunca mais reclama de um ano. 2020... E a palavra de Deus diz que 2021 vai ser pior. Porque Jesus está voltando. E quem ficar vai ser pior. Nós precisamos estar prontos. Qual é a medida que Ele espera? Uma medida de homens e mulheres excelentes, maduros. E para que eu e você, para que nós alcancemos essa estatura, para que a nossa vida venha a ser edificada, venha a ser firmada, nós venhamos ter uma vida cristã saudável, em primeiro lugar, é preciso ter práticas espirituais. Primeira prática espiritual é você entender que em nenhum outro há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. A primeira prática espiritual é você crer em Deus. Não adianta você buscar em outros lugares, é frustração. A salvação, somente em Jesus. Somente em Jesus. Práticas espirituais. Pastor Clodoaldo falou sobre oração. Em Lucas 18:1, põe de novo para mim. Olha que lindo, gente. Meu Deus. Olha, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Agora, e nunca esmorecer. Não é orar só sempre, é orar sempre e ser constante. Não é aquela pessoa, meu bem, que começou o jejum, aí amanhã desanimou. Você não pode aceitar desânimo na sua vida. Imagina uma pessoa casada, aí ela está hoje bem com o marido, amanhã, sabe assim, Viviane? Desanimei de estar casada com você, não sei se é isso que eu quero. Fala para mim. Fala aí, Estela. Lamentável. Se você não sabe o que você quer, não me tire da casa dos meus pais. Amém ou não amém? Com Jesus a mesma coisa. Foi algo muito valioso que o Senhor fez por nós. Nós não podemos lidar de qualquer forma. A oração, o pastor Clodoaldo falou, é a conexão. Queridos, a oração vai te levar a viver na intimidade com Deus. Você vai ser conhecido por Deus. Ele vai ouvir a tua voz. Não vai ter ali assim, não, eu não sei quem está falando. Não, eu sei quem está falando. E quando Ele falar com você, você vai saber que é Ele que está falando com você, que é o Espírito Santo está falando com você. Pastora, como é que você sente, sabe, o Senhor falando? Comece a falar com Ele. Porque o teu ouvido vai ficar afinado com Ele. Tenha comunhão. É a mesma coisa um casal. Hoje eu vou pegar os casais. É a mesma coisa um casal. Qual é o inimigo número 1 do casamento? Vamos lá, quem é que sabe? Falta de diálogo. O casal não se conhece. A esposa fala com as amigas, mas não fala o que sente para o marido. Case com as amigas. Não é transparente para o marido, case com as amigas. O marido, a melhor amiga do marido é a secretária. Está errado. Com Deus também é assim. O nosso melhor amigo tem que ser Ele.
Em todo tempo. Está dirigindo? Fale com Ele. Está doendo? Fale para Ele. Sabe? Está sofrendo? Fale com Ele. Ore. Quer chorar? Chora com Ele. Está zangado? Fale com Ele. Deixa Ele conhecer todas as tuas necessidades. Seja transparente para com Deus. Fale com Ele. Mas também não é só chegar para Deus pedindo. Não! Agradecendo. Práticas espirituais, ações de graça. Jejum. Nossa, exemplo fabuloso. Você não tem força para nada. Glória a Deus, nem para brigar com a mulher. Aleluia. Então a carne não vai dominar. Depois, leitura da palavra. Peraí, se na oração eu falo com Deus, quando eu leio a palavra, Ele fala comigo. Deus não vai falar com você fora da palavra. Tudo que Ele for falar com você, vai estar dentro da palavra de Deus. Tem gente que corre atrás de profeta, e o profeta fala dele. Para de correr atrás de profeta. O maior profeta está aí do seu lado, aqui, a palavra de Deus. Ela tem todas as respostas para a tua vida. Todas. Todas. Não falta nenhuma. Então, a leitura da palavra me faz conhecer os desejos do coração de Deus, o que Ele espera de mim. É lendo a palavra que eu sou fortalecido. É lendo a palavra, é ler. Leia. Não entendeu? Leia de novo. Não entendeu? Ore, leia de novo. Sabe? É você mergulhar na palavra de Deus, porque você precisa conhecer. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é um testamento? É uma herança. É o que você tem direito. Você precisa conhecer o que você tem direito. Tem muita gente que ainda não chegou nessa maturidade, porque não entendeu o que é seu por direito. Então vive mendigando o quê? Ali as esmolas do inferno. Você precisa saber o que é seu por direito. Tem um tesouro revelado aqui para você. Então, oração, jejum, leitura da palavra, adoração. Ai, adoração é lindo demais. Romanos 4, a partir do versículo 19, fala da história de Abraão. Gente, é lindo isso. Abraão calou a boca do inferno. Abraão conseguiu confundir a voz do inferno que impedia ele de conquistar uma promessa. Sabe como que ele se fortaleceu ali velho, olhando para Sara, já avançada em idade, olhando todas as impossibilidades, mas ele continuou firme na fé. Sabe como que ele conseguiu vencer, calar o inferno e permanecer firme? Ele tinha comunhão com Deus. 4,19. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e idade avançada de Sara. 20. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, leia comigo, pela fé, se fortaleceu, como? Ele olhava para Sara, e aí o inferno falava, não vai ter jeito, não vai ter jeito, Sara não vai poder ser mãe. E ele falava, Senhor, maior é a tua promessa, eu creio. E eu imagino Abraão ali, né, velhinho, dançando, glória a Deus, eu sei que eu tudo posso no Senhor. É, doideira. O inferno não entende quando nós adoramos. A adoração cala o choro, a adoração nos coloca de pé, é a adoração. Então, não é ela sozinha, então, oração, leitura da palavra, jejum e agora, adoração. Aí continua. Você consegue se render, você consegue depender, você tem ações de graça, né? Você tem fé. Agora, uma das práticas espirituais que acontece quando eu vivo orando, jejuando, mergulhando na palavra, lendo a palavra de Deus, adorando, o Espírito Santo começa a me dirigir. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos lá. Vamos ler juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
são filhos de Deus. Aqui não é uma hipótese, aqui é uma afirmação. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Se quem dirige a tua vida são as vontades da tua carne, olha aí. Se quem dirige a tua vida, se quem te direciona são os palpites dos vizinhos, olha aí. Se você vai atrás de outras palavras, o cartomante gospel, que tem uma palavra, o cartomante gospel é o que tem um revelamento. Que tem lá uma palavra, irmã, abre aí uma palavra aí. Sabe, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. E tem hora que Deus vai ficar em silêncio, para que você possa ser perseverante. Para que você possa aprender a ouvir a voz dele até no silêncio. Se quem direciona a minha vida é o Espírito de Deus, então eu sou filho de Deus. Está ali, ó, é selado. Eu tenho aprendido que nem a dor pode me dirigir. Nem a dor. Por mais que ela seja lícita, e que todos entendam, ela não pode me dirigir. Eu quero ser filha de Deus em tudo. Domingo passado, quem é mais próximo a mim, viu? Eu estava moída, as lágrimas rolando. Não teve uma santa ceia que o Marquinhos não tivesse comigo. E me doeu de manhã e me doeu à noite. Mas eu tenho uma aliança com Deus. E mesmo que seja com lágrimas, a dor não pode me tirar do altar. Sabe, querido, pastor, nossa, que legal. Deus também espera isso de você. Práticas espirituais, você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A segunda atitude para que você possa ter uma vida cristã saudável é você viver uma vida em obediência. Vamos lá comigo em Tiago capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 19. Vamos lá, nós vamos ler esse texto. Olha lá. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha os momentos. Ouça primeiro. Tem gente que não quer nem ouvir. Argumenta. Quem argumenta não muda. Ouça. Ouça. Fale menos. Tardio para falar, tardio para se irar. 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para aí, olha isso. Sabe o que o Tiago está falando? Presta atenção. Para de querer ter razão. Deus te conhece. Maturidade. Você sabe quem você é em Deus. Para de querer brigar, sabe? Justiça própria. Para com isso. Porque na ira do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus quer ser o seu advogado. Então, sai à frente. Para de tentar ser juiz. Sabe? Ore. Escute mais. Calma. 21. Olha lá. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe, é resgatar as suas emoções. Continua, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui Tiago está falando, olha, vamos lá. Você vai ouvir a palavra de Deus, mas agora ele fala, não é só ouvir. Você agora precisa se tornar praticante da palavra. O que a palavra de Deus diz, se eu quero ter uma vida cristã saudável, eu preciso obedecer. É praticar, é fazer. A palavra de Deus diz
que você deve honrar, cuidar da sua esposa. Faça isso. A palavra de Deus diz que a mulher, ela precisa se sujeitar ao homem. Seja submissa. Mas não é ser capacho. Não é também que você vai apontar o dedo. Não, não é isso não. É você estar ali, ajudando ele. Escute mais. Fale menos. Justiça vem de Deus. Ore mais. E continua. Pratique a palavra de Deus. Para que você não venha se enganar. 23, olha lá. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera na lei perfeita, considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 6. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E 7. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visite os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. É praticar a palavra de Deus, é não fazer parte com as coisas do mundo, é obedecer a palavra de Deus, é não ser um religioso. O religioso obedece à religião, mas não tem práticas espirituais. Ele não obedece à palavra de Deus. Uma vida cristã saudável, uma vida cristã que vai te levar a ser um homem, uma mulher maduro em Deus, que vai saber passar por toda e qualquer tribulação. Em primeiro lugar, você só vai adquirir se você tiver práticas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, adoração, fé, ali. Segundo, obediência. Terceiro lugar, você precisa ser conhecido por Deus. Uma vida cristã saudável, você só vai alcançar essa vida cristã saudável se você se esforçar para ser conhecido em Deus. Ele quer te conhecer. O maior problema nos casamentos é a falta de diálogo, a falta de transparência. Existem pessoas que, quando chegam diante de Deus, colocam todas as maquiagens, mas não são verdadeiros. Eu costumo dizer assim: se você vai no médico, você tem que ser verdadeiro com o médico. Eu vou no médico e eu falo assim: ai, estou lá com uma enxaqueca, ai doutor, ai, não quero ficar falando para ele da dor de cabeça, vou falar para ele assim: ah doutor, eu estou com dor de dente. Ele vai pedir uma radiografia e vai falar assim para mim: você está na especialidade errada, você tem que ir no dentista, não é neuro para você. Quando nós temos uma dor, eu preciso mostrar. Por mais constrangedor que seja, eu preciso mostrar onde está doendo. Senhor, é aqui que eu não consigo. Senhor, é aqui que eu caio. Senhor, me faz forte nessa fraqueza. Seja transparente. No casamento, seja transparente. É o marido que não gosta do jeito que a mulher trata. É a esposa que não suporta a forma que o marido trata ela. E os dois vivem em embate. Não tem como ter um relacionamento saudável. Por quê? Porque não há transparência. Não tem como eu ter uma vida cristã saudável se não há transparência, eu e Deus, se eu não tenho intimidade, se eu não sou conhecido por Deus. Agora, tem pessoas que correm atrás de dons. Eu quero orar em línguas. Eu falava de manhã, tinha uma irmãzinha, ela chegou assim e falou: pastora, assim, eu sou muito usada para expulsar os demônios, qual que é o dia aqui que tem os cultos? É nesse culto que eu quero vir. Não, se chegar a gente manda embora, não tem culto para isso não. Ele não tem, o diabo não é estrelinha não, o culto especial para ele, pode parar com isso. Não tem isso não. Ah, pastora, mas eu gosto daquelas igrejas onde para. Tem outros que é o, 1 ou 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos, 7 cultos, 8 cultos, 9 cultos, 10 cultos, 11 cultos, 12 cultos, 13 cultos, 14 cultos, 15 cultos, 16 cultos, 17 cultos, 18 cultos, 19 cultos, 20 cultos, 21 cultos, 22 cultos, 23 cultos, 24 cultos, 25 cultos, 26 cultos, 27 cultos, 28 cultos, 29 cultos, 30 cultos, 31 cultos, 32 cultos, 33 cultos, 34 cultos, 35 cultos, 36 cultos, 37 cultos, 38 cultos, 39 cultos, 40 cultos, 41 cultos, 42 cultos, 43 cultos, 44 cultos, 45 cultos, 46 cultos, 47 cultos, 48 cultos, 49 cultos, 50 cultos, 51 cultos, 52 cultos, 53 cultos, 54 cultos, 55 cultos, 56 cultos, 57 cultos, 58 cultos, 59 cultos, 60 cultos, 61 cultos, 62 cultos, 63 cultos, 64 cultos,
Ô, irmã, lê aí um texto para mim. Revela aí para mim. Deus quer falar com você. Para de buscar os dons. Busca ser conhecido por Deus. Porque lá no céu, os dons não vão entrar. Mas vai entrar se você for conhecido por Ele. Não inverta os valores. Não inverta. Eu quero ter os dons para que as pessoas me conheçam. Ah, pastora Gigiana, levanta a sobrancelha, fala sério. Para com isso. Não é levantar a sobrancelha que vai mandar ninguém embora. O diabo não sai porque levanta a sobrancelha. Porque tem gravata, porque, parou. Satanás reconhece a autoridade no nome de Jesus. Nós precisamos aprender a sermos maduros. O que a palavra de Deus diz? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Vamos lá comigo. Olha o que a palavra de Deus diz. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. É fazendo. Para de ser crente esquenta banco. Irmão, passa ano após ano. Priscila, o que você fez? E esse ano, o que você vai fazer para o Senhor? Eu vou esquentar o banco da direita, porque eu esquentei o da esquerda. Misericórdia. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. No reino dos céus não existe pessoas inúteis. Você não é um inútil. Para Deus você tem muito valor e Ele quer te usar. Ah, irmãos, olha, já teve dias de eu estar em casa e eu receber uma ligação de uma pessoa e falar assim, eu estou ligando, nem me conhecia, porque eu quero falar um versículo para você e eu quero orar para você. Eu não te conheço. Meu Deus. Sabe, você não é um inútil. Ah, pastor, eu não sei cantar. Tá bom, você não sabe cantar, amém, irmão? Ah, pastor, eu não sei pregar. Ok, tudo bem. Mas você não é um inútil. Você pode falar do amor de Jesus para alguém. Pega um telefone e liga. Deixa o Espírito Santo te usar. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Amém, queridos? Amém? Mateus 7, versículo 21, Jesus está falando, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Pensa só, gente. Naquele grande dia, você correu tanto atrás de dons, mas não ora, não lê a Bíblia, não tem intimidade com Deus, não tem adoração, sabe? É aquela pessoa que só oscila, misericórdia. Chega naquele grande dia, tudo que você fez, não valeu em nada. Busca você ser conhecida em Deus, sabe? Eu gosto muito, eu acho que o Clodoaldo nem sabe, mas eu curto todas as postagens dele, né? E começar com ele e terminar com ele. É o dia inteiro. Né? Começar com o WhatsApp e terminar com o Facebook. Misericórdia, irmão. Vai ler a Bíblia. Sabe? Eu preciso ser conhecido por ele. Jesus precisa conhecer a minha voz. Jesus precisa ver os meus joelhos no chão. Jesus precisa ver as minhas lágrimas nele. Eu tenho experimentado momentos assim de choro e escutando Deus falando, claro, me dá a tua dor. E tem hora que eu falo, Senhor, eu não queria dar dor, porque a dor é uma lembrança, a dor tem tantas coisas envolvidas, mas eu só vou viver as coisas novas de Deus se eu entregar até aquilo que eu não quero entregar, mesmo que seja difícil. Ele quer conhecer você por completo. Ai, querido, Ele é o melhor amigo. Entrega a dor. Você abre espaço para o bálsamo dEle. Seja conhecido por Ele. Apartai-vos de mim, porque vocês estão praticando iniquidade. Eu não conheço vocês. Vamos lá?
Então, primeiro lugar, práticas espirituais. Segunda, uma vida de obediência. O que a palavra de Deus diz, eu vou fazer, eu vou fazer. Terceiro, buscar ser conhecido por Deus. Quarto ponto, quero alcançar uma vida, cristã saudável. Eu preciso entender, preste muita atenção, que uma vida cristã saudável é uma vida com lutas, é uma vida com provações, é uma vida com privações, é tudo isso mesmo, é uma vida de perseguições. Nessa terra é perder, para você ganhar. Tem pessoas que, quando olham assim, uma vida cristã saudável, é não ter aflição nessa terra, é Deus, te fazer um super, está tudo errado. Você nunca vai ser moldado se você não passar pelas provações. Você nunca vai ser moldado, você nunca vai amadurecer se você não passar pelas privações. É Deus que cuida dos seus filhos. Amém, queridos? Vamos lá comigo? Mateus capítulo 16, versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Ai, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, aqui o tempo presente é o quê? É sofrimento, mas lá na frente, uma glória que vai ser revelada em nós. Atos 14, 22, olha lá. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações, diga comigo, muitas tribulações. É dessa forma, nos importa entrar no reino de Deus. Não pule o processo. Romanos 12, 12. Eita. Vamos lá? Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Romanos, agora. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Romanos 5, a partir do versículo 3, volta um pouquinho. Olha lá, tudo que a palavra de Deus diz sobre tribulação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É a tribulação que vai produzir em você um caráter de um homem e uma mulher que persevera, que não abandona. Continua, 4. E a perseverança traz experiência. E a experiência, esperança. Continua, vamos lá. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Diga comigo. Pelo Espírito Santo de Deus. Você percebe? O Espírito Santo, ele te guia. Você é filho de Deus. Agora, na tribulação, preste atenção, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, através de quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi concedido. Vamos lá comigo, 2 Coríntios capítulo 1. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos falar assim, glória a Deus pela tribulação. Se é por ela que eu chego lá. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Toda consolação. Próximo, 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Olha que lindo, gente. É o Deus de Pai. É Ele que tem toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para poderdes
consolar o que estiverdes em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados com Ele. Então, da mesma forma como eu sou, você já foi ou está passando, sendo consolado por Deus, tudo o que o Senhor está fazendo em você, é para que você faça na vida dos outros também. Da mesma forma como você foi consolado, você console as outras pessoas. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 1. Pastora, muita tribulação, glória a Deus. Versículo 4. 1:4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O apóstolo Paulo está falando, olha, presta atenção, olha, nós nos gloriamos, por quê? Porque eu consigo ver em vocês uma constância e fé. Você é constante. Quando você passa por perseguição e tribulação. 5. Esse é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então eu sofro, a tribulação ela me forja, eu começo a ser mais esperançoso, a esperança não confunde, porque o Espírito Santo está me dirigindo, aí as pessoas começam a olhar através de mim, começam a glorificar o nome de Deus, e isso, quando Deus nos vê aprovado, olha só, nós somos dignos de sermos do reino de Deus, porque sei passar uma tribulação. Então a tribulação, ela não vem para te destruir. Uma vida cristã saudável, você só vai conseguir alcançar se você souber passar por uma tribulação. Você percebeu que tudo o que nós lemos está na palavra de Deus? Práticas espirituais, obediência. Depois, agora eu preciso ser conhecido por Deus e saber passar por tribulação. Em último lugar, eu preciso conhecer a plenitude de Jesus Cristo. O meu conhecimento da pessoa de Jesus Cristo não pode ser raso, precisa ser profundo. Eu preciso saber o porquê que Jesus veio por mim. Jesus morreu pelos meus pecados. Raso. Por que você está aqui? Porque eu não quero ir para o inferno. Raso. Porque eu quero ir para o céu. Raso. Tem que se conhecer na profundidade. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, eu saí de uma condição, Ele me colocou em um outro lugar. O meu lugar é esse, reino do Filho do seu amor. 14, vamos lá. No qual temos a redenção. O quê? A remissão dos pecados. 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu fui criado, você foi criado por meio dele e para ele. Nós somos dele. Eu não estou à mercê nessa terra. Então, o meu conhecimento por Jesus não pode ser raso. Você é dele, você tem um dono, você é eleito. Queridos, nós temos algo lindo em Deus. Vamos lá para o capítulo 2, no versículo 15. No 13. E a vós outros que estavos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando
todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que nos constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele. Então ele tirou tudo que era contra mim, tudo, arrancou todo o teu passado de vergonha, ele tirou, e ele encravou onde? Na cruz. Ele despojou principados, potestades, ele triunfou sobre eles, ele triunfou sobre a morte. Hoje você não precisa ter medo da morte, a morte não pode te assombrar, o inferno não pode te assombrar, mesmo que ele se levante contra você. Essa é a verdade de Deus para a tua vida. Você não pode ter um relacionamento, um entendimento e um conhecimento de Deus raso, é profundo, para que você possa viver as verdades da palavra de Deus, que é direito meu e seu. Amém, queridos? Essa é a verdade, é declarando a verdade. Vamos lá comigo, Apocalipse capítulo 12. Glória a Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Apocalipse capítulo 12. Sabe, tudo que nós estamos passando, tudo, cada luta, cada choro, cada apontamento de dedo, cada palavra contra a sua vida, vai valer a pena. Você vai olhar e vai falar assim, vai valer a pena, sabe por quê? Porque haverá um dia em que você vai ouvir uma grande voz dos céus declarando, Apocalipse 12, versículo 10, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles pois o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. E sabe por quê? Porque os olhos deles, dela, os meus, os seus, não estão nessa terra. Os nossos olhos estão fixos lá. Por isso que eu não vou amar, não, mesmo em face da morte, eu deixo. Eu sei que a morte é uma passagem. Senhor, as minhas vestes, as suas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, e mesmo em face da morte, não amaram a sua vida. Essa palavra diz respeito a mim e a você. O conhecimento que eu preciso ter de Jesus não pode ser raso, precisa ser profundo. Se coloque de pé nesta hora. Você precisa desejar a volta de Jesus. Você precisa desejar ardentemente estar ali com Ele. Cada dia, cada luta, cada contrariedade, cada renuncia. Talvez você fique ali brigando, querendo ter razão. Pessoas maduras, casais maduros, não brigam para ter razão. Eles querem paz. Eles não brigam, eu tenho razão, não. O mais importante é a paz. Tá bom, eu vou orar, o tempo mostra, tá jóia. Eu quero a paz, eu quero Deus aqui na minha casa. Eu quero a minha conexão com Deus ali, sabe, ativada. Eu não quero que nada me tire da presença de Deus. Maturidade cristã, uma vida cristã saudável. Eu olho para a eternidade. Os meus olhos não vão estar aqui na terra, meus olhos estão nele. Amém, querido?